Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre operações com frações. Nesta aula vamos falar a respeito da divisão de frações, ok? Então vamos lá. Olha aí um exemplo, 2/3 dividido por 5/7. Então eu tenho 2/3 é uma fração, 5/7 é outra fração, e essas duas frações estão sendo divididas, né? Poxa, Caú, como é que eu faço para efetuar essa divisão? É o seguinte, você vai transformar essa divisão numa multiplicação. Como é que você vai fazer isso? Você vai repetir a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, se a segunda fração aqui é 5/7, o inverso vai ser 7/5, tá? Então, ó, vou repetir a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Olha só, ok? Ó, repetir a fração do numerador e invertir a fração do denominador. E o que era divisão agora é uma multiplicação. E nós já vimos multiplicação de frações, né? Que é bem simples. Você multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Então, o novo numerador vai ser 2 vezes 7, que vai dar 14. E o novo denominador vai ser 3 vezes 5, que dá 15. Então, vai ficar 14/15, ou 14/15. Tá? E essa fração é uma fração irredutível. Tá? Eu ainda não falei de fração irredutível, mas quero ver se solto algum vídeo no futuro sobre isso. Mas quando a gente diz que uma fração é irredutível, é que não dá para simplificar mais do que isso aqui, ok? Então eu vou parar por aqui, beleza? Poxa, Cauê, eu entendi. Repete a primeira fração, né? Repete a fração do numerador e multiplica pelo inverso da fração do denominador. Eu entendi. Agora, Cauê, que novidade é essa? Por quê? Por que fazer desse jeito? Então vamos lá, vamos tentar justificar. Pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é que isso, na verdade, não é uma novidade. Toda divisão pode ser transformada numa multiplicação. Toda divisão. Tá? Se alguém aqui já assistiu os meus vídeos de produtos notáveis, lá eu falava que toda subtração pode ser transformada numa adição. E agora eu estou falando para você que toda divisão pode ser transformada numa multiplicação. Quer ver? Deixa eu botar um exemplo aqui. 5 dividido por 6. Ó, 5 é um número natural, 6 também é um número natural. Então aqui eu tenho uma divisão entre dois números naturais. Veja que eu não estou falando de divisão entre frações. Aqui eu estou falando de divisão entre dois números naturais. E sempre que eu tenho uma divisão na matemática, eu posso transformar numa multiplicação. Como? Repetindo o numerador e multiplicando pelo inverso do denominador. Se o denominador é 6, lembre-se que 6 é a mesma coisa que 6/1, né? Já que dividir por 1 não altera nada. Então, 6 é a mesma coisa que 6/1. Então, quem é o inverso de 6? É o inverso de 6/1, que é 1/6. Né? Então, ó, eu vou repetir o numerador, tá? 5, e vou multiplicar pelo inverso do denominador, isto é, eu vou multiplicar por 1/6. Olha só. Ok? Então, veja que na matemática, toda vez que você tem uma divisão, você pode transformar numa multiplicação. Como? Repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Tá? E eu não vou efetuar essa multiplicação aqui, porque se eu efetuar essa multiplicação, volta para cá. Né? Porque, ó, pô, Caú, como é que multiplica isso? Eu só sei multiplicar frações. Isso daqui não é uma fração. Mas, pessoal, 5 não é a mesma coisa que 5/1, né? Então, considera que tem um 1 aqui embaixo. Como é que você multiplica frações? Multiplica os numeradores, vai dar 5. Multiplica os denominadores, 1 vezes 6 vai dar o quê? Vai dar 6. Então, está correto isso aqui. Veja que você transformou a divisão numa multiplicação. Um outro exemplo. 3 dividido por 2. 3 é um número natural, 2 também é um número natural. Tá? Uma divisão entre naturais.
E se eu quiser, eu posso transformar uma divisão numa multiplicação. De novo, o que eu faço? Repito o numerador, que é 3, e multiplico pelo inverso do denominador. Se o denominador é 2, o inverso é 1 sobre 2. Então, ó, 3, que é o numerador, multiplicado pelo inverso do denominador. Então, vai ficar vezes 1 sobre 2. Olha só. Ok? Pô, Caú, será que isso está certo? Efetue a multiplicação para você ver que está certo. 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. Então, vai ficar 3 vezes 1, que dá 3, e 1 vezes 2, que dá 2. Tá? Então, está correto isso aí. Então, pessoal, na matemática, você sempre pode transformar uma divisão numa multiplicação. Como? Repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, voltando para esse exemplo inicial, veja se não foi isso que nós fizemos aqui. Eu tinha uma divisão, tá? Eu tinha uma divisão. Eu sempre posso pegar uma divisão e transformar numa multiplicação. O que eu faço? Eu repito o numerador, ó, repeti o numerador aqui. E multipliquei por quem? Pelo inverso do denominador. Se o denominador era 5 sétimos, eu multipliquei pelo inverso, 7 quintos. Ok? E aqui eu tinha interesse de efetuar a multiplicação. Então, multiplicação de frações. O novo numerador vai ser a multiplicação dos antigos numeradores, então vai ficar 2 vezes 7 vai dar 14. O novo denominador vai ser a multiplicação dos antigos denominadores. 3 vezes 5 dá 15. Ok? Vamos generalizar isso? Olha só. Eu quero representar de uma maneira bem genérica uma divisão de duas frações. Então, eu podia botar assim, A sobre B dividido por C sobre D. Olha só. A sobre B dividido por C sobre D. E aí eu já vou botar o resultado. Como é que a gente faz? Quer dizer, botar o resultado não. Eu vou botar a indicação do que nós devemos fazer. Eu vou repetir o numerador, que é A sobre B, e vou multiplicar pelo inverso do denominador. O inverso do denominador vai ser D sobre C. Então, olha só. A sobre B multiplicado por D sobre C. Tá? E eu vou só botar algumas condições de existência aqui. Né? Aqui, ó, denominador, né? B é denominador dessa fração A sobre B. Então, esse B tem que ser diferente de zero, né? Aquele problema de dividir por zero. Vou até botar mais uma vez aqui em cima, a sugestão, se alguém ainda não viu, né? Um vídeo que eu explico isso. Denominador, D, também tem que ser diferente de zero, né? Porque D é denominador dessa fração aqui, CD. Só que além do B e do D serem diferentes do zero, o C também tem que ser diferente de zero. Porque, digamos que o D seja 5, vou botar um caso particular para você entender melhor. Digamos que o D seja 5 e o C seja 0. Aí o denominador vai ficar 0 dividido por 5, mas 0 dividido por 5 dá 0. Tá? E aí, ó, se isso aqui dá 0, o que está acontecendo com essa divisão aqui? Essa divisão está dividindo por quanto? Por 0, o que não pode. Né? Então, além do B e do D serem diferentes de 0, o C também tem que ser diferente de 0. Tá? Então, vou colocar essas condições aqui. Olha só, B diferente de 0, está no denominador. D diferente do 0, está no denominador. E C também diferente de 0, porque se o C for 0 e o D for diferente de 0, esse denominador aqui todo vai ficar 0, o que não pode. Tá? Então, C também tem que ser diferente de 0. Ok, pessoal? Então, recapitulando, como é que a gente faz uma divisão de frações? Você repete a fração do numerador e multiplica pelo inverso da fração do denominador. Ok, pessoal? E lembrando também que na matemática, qualquer divisão que você tiver, se você quiser transformar numa multiplicação, é só repetir o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.